Bom dia, pessoal! Meu nome é Cláudio Ribeiro, sou professor de Educação Física do Colégio Vitorino. Então, hoje nós vamos tratar que era um assunto bastante esperado por todos para esse ano de 2020, que seria, no caso, as Olimpíadas. Mas antes disso, vamos ressaltar a importância e a facilidade de vocês estarem assistindo essa aula pelo vídeo, pelo canal da escola. Qualquer dúvida que vocês porventura tiverem, vocês podem pausar o vídeo, voltar ao começo novamente. Então, essa facilidade vai ajudar um pouquinho vocês a compreenderem não só a minha disciplina de Educação Física, como qualquer outra disciplina dos outros professores. Então, continuando. O ano de 2020 ele foi bastante esperado por conta das Olimpíadas. Olimpíadas essas que elas foram, infelizmente, adiadas para o ano de 2021 por conta da pandemia do Covid-19. Então, mas antes disso, vamos entender o porquê como se originou as Olimpíadas, aonde e até, vamos pegar dos tempos antigos até a atualidade. Então, primeiramente, vamos lá. A origem das Olimpíadas. Ela se originou em Olímpia, na Grécia Antiga. Qual era o objetivo? Unir as nações em tempos de guerra, certo? Então, foi no ano de 776 a.C., um dia desse, né? Quase. Então, qual era o objetivo das Olimpíadas? Então, eu falei que era para unir as nações em tempos de guerra, certo? Mas, além disso, ela tinha também outro ponto vital, que era homenagear os deuses da época. Mais precisamente, tinha um deus que ele era, digamos assim, mais homenageado do que os outros, que era o Zeus, ok? Então, as Olimpíadas, elas não só tinham elas não eram diretamente os esportes não eram diretamente como preparação para a guerra e nem vivências lúdicas. Lúdicas, vamos dizer, lazer, no caso. Então, eles não eram voltados para a guerra e nem para o lazer. Então, eles eram voltados para celebrações religiosas em homenagem ao templo de Zeus. Ok? Tudo bem até aí? Vamos agora andar um pouquinho. Vamos até a Era Moderna. Na Era Moderna, os primeiros jogos se deram início em 1896, realizado em Atenas, ok? Dentre as modalidades que tinha nos tempos antigos, nós vamos ressaltar essas 4 modalidades e vamos falar o porquê dessas modalidades serem praticadas, muito bem praticadas e bem aceitas nesses tempos. Hoje nós temos algumas delas ainda, claro que com regras modificadas. Então, vamos lá, a primeira. Pugilato. O que seria o pugilato? Então, vamos assemelhar a palavra pugilato com um boxe moderno. Então, um pugilista que luta. Hoje em dia nós temos várias variações de luta. Então, do boxe veio variação do UFC e várias lutas, enfim. Mas vamos para o que interessa. Boxe moderno era o pugilato antigamente, porém mais sangrento, porque os esportes das Olimpíadas antigamente, as regras eram bastante diferentes do que nós temos hoje. Como, professor? Eram lutas mais sangrentas e, às vezes, essas lutas levavam os atletas óbito. Algumas dessas práticas em tempos antigos, por serem batalhas sangrentas em arenas, elas levavam o atleta a óbito. Claro que isso mudou, né? Pentatlo. O pentatlo é um conjunto de provas que tem
5 esportes que nele fazem parte. Então, tínhamos antigamente corridas, lutas, arremesso de disco, saltos e arremesso do dardo. Tínhamos também as corridas de bigas. Então, onde essas corridas de bigas elas eram praticadas? No hipódromo. Então, lá tinha corrida de bigas e as corridas também a pé, ok? Continuando. Pancrácio, uma palavrinha um pouco diferente da que vocês estão acostumados. Então, o pancrácio, ele é uma mistura do pugilato com luta livre. O que seria o pancrácio nos tempos atuais? O pancrácio, hoje em dia, na atualidade, ele seria nada mais do que uma luta greco-romana. Ok? Vamos lá. Como se davam início aos jogos, o que acontecia durante os jogos? Então, vamos do primeiro dia de jogos até os dias que seguem nessas práticas. Então, no primeiro dia dos jogos, o que acontecia? Orações e sacrifícios em homenagem ao deus Zeus. Segundo ao quinto dia de jogos, aí ocorria as provas, corridas em seus locais. Sexto dia, finalizando os jogos, fazia o banquete em homenagem aos vencedores e uma cerimônia em homenagem aos deuses, que seria, no caso aqui, Zeus e Hera. Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade? Então, revisando o que nós vimos. As Olimpíadas, como eu falei no começo, eram algo bastante esperado para o ano de 2020. Porém, foi adiado para o ano de 2021. Em virtude disso, alguns atletas, na atualidade, alguns acharam bom esse adiamento, vou já dizer o porquê, e outros não gostaram desse adiamento. Esses atletas que acharam bom esse adiamento foram, possivelmente, alguns atletas que estavam em suspensão nas suas modalidades por doping. Então, eles tiveram uso de substâncias proibidas para tentar vencer determinada prova. Então, esses atletas que estavam suspensos, vamos dizer que até o mês de dezembro, se as Olimpíadas fossem realizadas esse ano, eles não tinham como participar por conta da suspensão. Então, como foi adiado para o ano de 2021, a suspensão desses atletas em dezembro ela se encerra. Então, em 2021, esses atletas que estariam suspensos estariam livres para participar das Olimpíadas. Mas isso é uma regrazinha que está sendo revista pelo Comitê Olímpico. Professor, e os atletas que acharam ruim o adiamento? Algumas modalidades olímpicas, elas têm no seu regulamento a idade. Então, vamos colocar um exemplo, futebol masculino, futebol olímpico. Futebol olímpico, ele tem uma idade que ele não pode ultrapassar os 23 anos de idade. Então, vamos supor que um atleta que tem 23 anos no ano de 2020, ele poderia participar normalmente desses Jogos Olímpicos, mas no ano que vem ele vai estar com 24 anos e pelo regulamento ele estaria fora dos Jogos Olímpicos, no caso o futebol masculino. Mas isso também é uma regra que está sendo revista pelo Comitê Olímpico. Então vamos lá. Aonde se deu origem às Olimpíadas? Em Olímpia, na Grécia Antiga. Em qual ano? 776 a.C. Qual era, nessa época, qual era o objetivo dos Jogos Olímpicos? Unir as nações e homenagear os deuses. Mas quem seria esse deus mais homenageado nessa época? Zeus. Os Jogos Olímpicos, nós vimos no início que ele não tinha uma preparação voltada nem para a guerra e nem para o lazer. Ele era voltado para quê? Celebrações religiosas em homenagem ao templo de Zeus, ok? Na Era Moderna, então ele teve na Era Moderna, no ano de 1896, onde os primeiros jogos da Era Moderna foi realizado em
Atenas. Alguns esportes da época: pugilatlo, pentatlo, corrida de bigas e o pancrácio. Algumas dessas modalidades levavam ao óbito. Nessa partezinha aqui, nós vimos que no primeiro dia era o quê? Orações, sacrifício ao deus Zeus. Segundo dia, as provas. Segundo ao quinto dia, as provas. Sexto dia, banquete em homenagem aos vencedores e cerimônia ao deus Zeus e à deusa Hera, ok? Show!